E aí, galera, beleza mesmo? Professor Alex Homero, aqui no nosso canal no YouTube, para você, aluno de todo o Brasil, que vai fazer FUVEST, vai fazer o EMA, Estadual do Ceará, as estaduais aí do lugar onde você está, a UNB, a FUVEST e o Enem, beleza? Por isso que o canal tem dividido as playlists, tem gêneros textuais que caem mais no Enem, tem a interpretação de texto que cai em tudo quanto é vestibular, e tem a literatura, beleza? Hoje nós vamos completar nossa playlist de romantismo, galera. Já fechamos a era colonial e agora vamos fechar o romantismo para você, beleza? Ó, quero fazer um convite para você, tá bom? Nós temos um curso online, olha só aqui, ó, curso online. Esse online pode ser com IFA, pode ser com IFA, ou com IFA ou sem IFA, tá bom? Beleza? Só para você saber aí. De modernismo. Para você que quer se preparar para o modernismo, que é um assunto que cai em todo o vestibular e é o que mais cai, por exemplo, no Enem. Um curso completo pelo Google Meet, pessoal. Me procure nas redes sociais, tá bom? Instagram, Alex Romero Lima, beleza? Facebook, Alex Romero Lima. Tudo bem? Tranquilo? E eu passo mais informações para você. Ó, Google Meet, aula em tempo real, mais de 200 questões analisadas, simulado e elaboração de mapas mentais. Eu quero convidar você para esse curso aí que tem vagas limitadas, no máximo 15 alunos para acompanhar a aula. Beleza? Procure mais informações em nossas redes sociais. Mas vamos para a nossa aula? Ó, inscreva-se aí no nosso canalzinho, beleza? Deixa o seu like, por favor, faça o seu comentário aí. E, claro, na medida do possível, mande sugestões para a gente. Hoje, romantismo finalizando a prosa romântica. Nós já vimos a prosa indianista, já vimos a prosa urbana, hoje vamos ver o romance histórico e o romance regionalista para você. Ok, galera? Beleza? Convido você então, vem comigo, canal Professor Alex Homero, literatura para você! Beleza, pessoal, beleza, beleza, beleza. Show de bola! Vamos embora, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, que a literatura chegou. Romantismo brasileiro. Olha que bonitinho, aqui é o Ninja Nhanhão Aleques. E aqui nosso curso online, modernismo para você. E tem história da arte também. Conversa comigo lá pelas redes sociais. Eu botei aqui a capa, galera, do romance Tio, né? Teve até recentemente na UESP, e a capa do século XIX mesmo. Guerra dos Mascates, um exemplo histórico, Guerra dos Mascates, um exemplo regionalista. E a Escravizaura, que fez maior sucesso como novela, hein? Como romance não fez tanto, mas como novela, meu Deus do céu. Galerinha, romantismo brasileiro, sempre é bom nós lembrarmos. Foi um movimento que surgiu no século XIX, começou na Europa, veio para o Brasil, e no Brasil encontrou um contexto diferenciado. Estávamos ali nos preparando, já estava criando aquele clima de independência no Brasil. Por isso que o nosso romantismo é muito influenciado por esses dois fatores aqui, ó, o nacionalismo e o indianismo, tá? Isso é muito importante, porque vai determinar alguns tópicos literalmente específicos de conteúdo. Por exemplo, nós vimos na poesia, gente, que o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias trabalharam os temas de pátria e índio, tá bom? E dentre os elementos da pátria, a natureza virou um tema maravilhoso. Por isso a canção do exílio, nossos bosques têm mais vida, nossa vida não tem o ser mais amores, ó pátria amada. Tão lembrada até hoje a canção do exílio, porque o momento era muito propício para enraizar a busca de uma identidade cultural. Aliás, o romantismo e o modernismo são os movimentos que mais buscaram essa cara do Brasil na cultura, na literatura, especialmente, que é o foco aqui. Mas você vai estudar lá no modernismo que as artes plásticas, a relação de arte moderna, também quis buscar, através da pintura, da escultura, do teatro, né? Também uma identidade brasileira. Mas o papo aqui hoje é prosa, vamos lembrar bem, olha o contexto, dependência, enraizamento da cultura brasileira. E o romance histórico e o romance jornalista, na verdade, são dois dos 4 tipos de romance. Vamos lembrar? Lembrar, primeiro, que o romance no Brasil foi um grande sucesso com estrutura narrativa. Foi publicado em folhetins, o que facilitava o acesso do público na época, público na maioria burguesia, né, gente? Que é o que sabia ler. Eram enredos considerados simples, com começo, meio e fim, normalmente com final feliz. Teve um outro que teve um final trágico, vai, tudo bem, mas normalmente é final feliz. Agora, uso de muita imaginação e de muita inverosemelhança.
imaginação ao extremo, né? Inverno, ou seja, fora do contexto da realidade, muita ficção mesmo, né? Você viu lá no Romance Indianista, tá aí na playlist, presta atenção. O Peri fazendo grandes, né, coisas incríveis para salvar a Cecília. A Iracema também tem o tema do heroísmo, então o índio acabou sendo o nosso herói, já que não temos idade média para termos um cavaleiro. Então moldamos o nosso índio para ser o cavaleiro medieval, assim como foi feito com o Peri. Happy End, final feliz? É o que domina, muita ação narrativa, mas também muito poder descritivo. E lembrar que se você ainda tem dúvidas sobre o que são tipos textuais descritivo e narrativo, bem no nosso canal, na playlist de gêneros textuais, tem uma aula prontinha para você. Tire um tempinho e assista. Faça o seu horário de estudo para você todo dia assistir uma aulazinha, que assim você consegue, ó, pegar direitinho, rapidamente, poder tirar o atraso dos seus estudos aí. É importante também estudar a parte de semântica, para que você possa compreender figuras de linguagem, funções da linguagem, o que é uma ambiguidade. Senão você não vai ler, não vai conseguir ler os textos literários e interpretar da mesma forma. Tudo bem? Galerinha, personagens idealizados. E aqui no romance histórico e no romance jornalístico também vai acontecer isso, tá? Eles são, normalmente, tem um mocinho, aquela coisa do maniqueísmo, bem e mal. Isso vem em todo romance. Aliás, se você notar bem, até hoje, nas novelas é assim, e as novelas de hoje são exemplos de folhetim. Né? Todo dia tem um capítulo, tem o pessoal que é o pessoal legal, que é do bem, tem o pessoal que é do mal, aí tem aquele lance, aqueles conflitos. No final, normalmente, as coisas se resolvem. Tudo isso é copiado desse modelo de literatura que surgiu para substituir as epopeias difíceis de ler e entender. Para substituir aqueles poemas muito complicados, os poemas clássicos do romantismo, que é facilitar a vida do leitor. Tudo bem? Em termos de romance, temos desde a publicação do primeiro romance, que foi A Moreninha, romance urbano, já está aí na playlist para você, o romance urbano, tá? Até a publicação do Mulato. Ó, o nosso próximo assunto do canal, ó, realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas, naturalismo com a Luísa Azevedo. Veja, se você pegar o intervalo do romance, nós temos 37 anos e cerca de 20 e poucos livros, né? 20 e poucos romances escritos aí. Porque o Brasil até então dedicava-se muito à poesia. E aqui começa, no século XIX no Brasil, uma tradição do romance. Você não tem romance no quentismo, você não tem romance no barroco, você não tem romance no acadismo. Lembrar que no canal temos a era colonial completa para você estudar aí. Quentismo, barroco e acadismo. O romance começa no romantismo. Então a estrutura narrativa romance começa no século XIX, na primeira metade no romantismo, e vem até os dias de hoje. Vai ter romance realista, vai ter romance naturalista, vai ter romance pré-modernista e o romance modernista em 3 fases que você estuda lá no século XX/século XXI. Bom, no romantismo foram classificados 4 tipos de prosa ou 4 tipos de romance. Os 2 termos estão corretos, tá? Temos o romance urbano, que o foco é o Rio de Janeiro, e claro, como o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, e lá que está a burguesia aprendendo a ler, a burguesia é o primeiro foco, o primeiro tema do próprio romance. Então, os conflitos sentimentais de burguesia, de famílias tradicionais, e normalmente com o final feliz, destaco aí a Moreninha, destaco também o romance Senhora, do José de Alencar, tá bom? Aí vem o romance indianista, que está aí no canal para você, aí é um outro foco. Você vai para a natureza, vai para a selva, né? Vai para o aspecto da natureza, descrever esse espaço. Tem o Guarani, que se passa no Rio de Janeiro, tem o Birajara, que se passa no centro-oeste brasileiro, e tem aqui o Iracema, que se passa na região nordeste, especificamente na região do Ceará, onde o índio é o tema, né? O índio colocado como bom selvagem, o índio colocado como nacionalidade. Aí vem agora as 2 categorias que nós vamos trabalhar hoje. O romance histórico, o nome já está dizendo, vai abordar fatos históricos. E, claro, todo romance histórico, se vai abordar os fatos já passados, já que o foco não é o cotidiano, vai ter flashback, vai voltar ao passado. É um estilo do romance de parar a narrativa para contar uma história anterior, tá? E o romance regionalista. E é interessante, por que regionalista? Porque você vai conhecer, fora do Rio de Janeiro, outros espaços narrativos interessantes. A região de Goiás, a região de Mato Grosso, a região do Rio Grande do Sul, a região do Pernambuco, do Ceará, de Minas Gerais, exatamente do interior de São Paulo, espaços narrativos que não foram contemplados até então no romance urbano nem no romance indianista. Beleza? Então vem comigo. Vamos agora para o romance histórico. Bom, a categoria do romance histórico no Brasil não fez tanto sucesso como na Europa. Lá em Portugal, por exemplo, o romance histórico foi um sucesso, especialmente com o escritor português Alexandre Herculano, que voltava à Idade Média para resgatar o cavaleiro cristão e colocar Portugal como aquele misto de herói cristão da Península Ibérica.
Então lá fez muito sucesso. No Brasil foram poucos livros, praticamente só o José de Alencar quem os escreveu. Qual é a finalidade? Primeiro, se eu quero usar alguma coisa que envolva nacionalidade, identidade cultural, eu vou destacar fatos históricos em que o Brasil se sobressaiu em relação a Portugal. Então, muitas vezes, o pano de fundo desses livros foram revoltas nativistas, ou, no caso, revoltas nacionalistas, como a Independência, como a Inconfidência Mineira, por exemplo, ou a Conjuração Baiana, tá? No qual, assim, o brasileiro se destaca. Essa é a ideia. Então, você também tem o casal romântico, também tem a questão do herói, mas você coloca ali, no segundo plano, e às vezes alternando para primeiro plano, esses fatos importantes do Brasil. Aproveitou também o Alencar, que é o destaque aqui nessa categoria de romance. Aliás, o Alencar, gente, lembrando, hein? Ele escreveu os 4 tipos de romance, o Alencar. É o nosso grande romancista do século XIX em termos de romantismo. Fez romance urbano, sozinho fez um dianista, sozinho aqui fez o histórico e também foi um dos autores que a gente vai já falar do romance regionalista. Então, o foco do Alencar, ele pesquisou e estudou a história do Brasil, especialmente durante os 3 séculos de imposição da metrópole portuguesa e pegou fatos que ele achou relevante. Mas também ele pesquisou lendas, ele pesquisou mitos brasileiros e ele insere isso através dos seus personagens. Claro, como tem o romance histórico, você vai ter fatos reais, obviamente, verossimilhantes, misturado, mesclado a fatos inverossimilhantes ou fatos fictícios. Isso é óbvio. E, ao mesmo tempo, ele também aproveita para trabalhar um pouco de estrutura social de cada época que ele trabalha, que ele aborda, questões políticas, questões de costumes, faz um levantamento também dessa parte, desse elemento social dentro do seu romance. Destacam-se os seguintes livros: As Minas de Prata, mineração, obviamente, Alfarrabes, uma revolta que teve envolvendo população local, a Guerra dos Mascates, muito conhecida, né? São Paulo, Minas Gerais ali, o Garatuja, que é uma lenda de um grande tesouro que parecia existir ali no interior do Rio de Janeiro. Então, ele pega fatos, lendas, mitos, mescla com situações históricas que tenham acontecido e faz essa salada aí, produzindo romance histórico. Beleza? Tranquilo? Então, praticamente só o Alencar. Romance regionalista. Foco agora, gente. Bom, sai do Rio de Janeiro. Eu quero agora aproveitar que eu vou trabalhar o espaço narrativo de outras regiões brasileiras, do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste e do Sul, além do próprio Sudeste, saindo do Rio de Janeiro, indo para Minas e para o interior de São Paulo, e mostrar, por exemplo, que essas regiões têm costumes próprios, têm uma linguagem diferente, têm uma diversidade social e cultural diferente, e, claro, ao mesmo tempo, isso também perpassa uma intenção nacionalista. Por quê? Porque eu estou mostrando um Brasil que o Brasil precisa conhecer, principalmente porque é um Brasil rico, diverso em tipos, costumes, natureza e aspectos sociais. Essa é a sacada. E foi um projeto interessante, agradou muito o público, tá? Até então, o romance urbano, ele dominava completamente as vendas, tá? Mas agora você tem aí um outro foco, o romance regionalista, beleza? Galerinha, Alencar de novo. Esse cara tinha tempo, hein, meu? Esse cara tinha tempo. Foi um grande romancista. Não é à toa que quando o Machado de Assis, gente, foi inaugurar a Academia Brasileira de Letras, colocou o José de Alencar, que já tinha falecido 20 anos antes, como patrono da literatura brasileira, respeitando, apesar do Machado ser realista e o outro ser romântico, teoricamente são rivais na literatura, né? Respeitando a importância do Alencar, que buscou uma linguagem brasileira, buscou um tipo brasileiro nos seus livros. Não é à toa que ele escreveu as 4 categorias de prosa, os 4 tipos de romance. O histórico, o regionalista, com esses 4 livros aqui, ó, o gaúcho, abordou o sul, o sertanejo, o Ceará ali, o Pernambuco, o Nordeste, Tio, interior de São Paulo, teve indicado na FUVEST, hein? E o Tronco do IP também se passando ali no interior do Brasil. Além disso, o Alencar fez o romance indianista e também fez o romance urbano, como já citamos. Outro autor de destaque, Bernardo Guimarães. O livro dele, O Ermitão, alguém que fica isolado, distante, O Ermitão de Muquem, é apontado como o primeiro romance regionalista brasileiro, tá? Mas o sucesso dele, incrível, né? Na época que ele produziu o livro, foi o Seminarista, um conflito religioso no interior de uma cidade religiosíssima em Minas Gerais, aquela coisa do homem, o padre dividido entre o amor, né, e o amor ao celibato, tal, um conflito interessante com um final meio triste. Engraçado, quando ele publicou A Escrava Isaura, tá? Aproveita para falar o Garimpeiro, outro livro que se passa na região das Minas, a Escrava Isaura, ela recebeu foi algumas críticas, né? Porque primeiro é uma escrava branca. Então, se o livro pretendia abordar o tema da escravidão, não o fez. Porque lá
Você tem um vilão, aliás, o vilão desse livro aqui, que é o Leôncio, meu Deus do céu, é apontado como um dos grandes vilões do romantismo. O cara é ruim mesmo, meu amigo. Pelo amor de Deus. Fez muita gente sofrer. Então a escrava Isaura, ela foi assim, se deixar, meu, que escrava é essa? É branca, é inteligente, estuda, não são os negros que sofrem todos os dias de escravidão. Então ele abordou a escravidão negra no terceiro plano da obra. Agora, nos anos 80, a Rede Globo fez uma adaptação do livro para uma novela e foi um grande sucesso. Foi uma das novelas mais vendidas fora do país. Depois, nos anos 2000, a Rede Record também fez uma versão de grande sucesso. Então, a Escravizaura, meu Deus do céu, na época não, mas 300 anos depois aí, bombou, digamos assim, bombou literalmente nas novelas, tá bom? Então, 4 livros que se passam aí no contexto jornalístico, que trabalham costumes, situações e linguagem próprias do interior, especialmente aqui no caso do Guimarães, de Minas Gerais, tá bom? Vamos lá para o centro-oeste brasileiro? Inocência. Apesar do título, a personagem principal não é a Inocência, é o nome dela, tá? É, no caso, os costumes da região que ela mora, o pai e, lógico, o farmacêutico, porque ela vai se apaixonar. Aquela menina do interior, criada dentro de casa, não podia ter contato com ninguém, cujo o pai já escolheu que ela vai se casar, que é um dos funcionários dele da fazenda. Então não tem opção. O livro também trabalha um pouco essa abordagem, e até o Visconde de Taunay foi um pouquinho avançado para a época, ao colocar que muitos costumes deveriam ser repensados, como por exemplo esse, do pai escolher o futuro marido da sua filha. O livro também aproveita para trabalhar muito o aspecto descritivo de uma região completamente desconhecida do Brasil, que é a região de Mato Grosso. Uma curiosidade para vocês: na região de Mato Grosso, nós temos 2 municípios, 2 cidades em homenagem a essa situação aqui. Existe um município chamado Visconde de Taunay, olha só que interessante, e um município chamado Inocência. Acreditem. Quero mostrar para vocês um trecho do livro onde você percebe que o foco do autor, e já teve no Enem esse livro, e a resposta é exatamente isso, a questão do aspecto histórico-geográfico. Por que geográfico? Porque ele vai descrever o sertão de Mato Grosso, tá? Tanto que esse personagem, o farmacêutico, ele está saindo de Minas levando, né, remédios, ele se apresenta como médico, na verdade ele é um farmacêutico, um boticário, né? E ele vai chegar na fazenda da Inocência, e ela está doente, dentro de casa o tempo sem tomar sol, isolado, e acaba os dois se envolvendo ali, mas o pai não gosta da situação. No final é trágico, porque os dois se amam, tentam fugir juntos, mas não conseguem. Ele acaba sendo morto pelo Manecão, o nome do vilão, Manecão, que é o marido escolhido para a Inocência. Como ela vê que o grande amor da vida dela foi assassinado, ela, doente, deixou-se morrer. Morreu de febre de amor, e aí o final é completamente trágico. Por que razão e emoção? Porque é uma crítica, de certa forma, um pouquinho de crítica ao fato das mulheres não poderem escolher com quem deveriam se casar. O pai é quem escolhe. Então tem costumes. O que é a atmosfera idílica? Amor e natureza. E tem principalmente uma linguagem, muitos termos locais, a linguagem, a variação linguística local, e, lógico, a norma culta do próprio autor, que é o Visconde de Taunay. Corta extensa e quase despovoada a zona da parte sul-oriental da vastíssima província de Mato Grosso. Nessa época não tinha Mato Grosso do Sul, tudo era Mato Grosso. Depois é que vai ser dividido, tá? A estrada aqui da Vila de Santana de Paranaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, assente próximo ao vértice do ângulo que confina os territórios de São Paulo, Minas, porque você pega Mato Grosso, fica aqui, aí eu tenho São Paulo, Minas e Paraná, né? Então, realmente é um triângulo mesmo ali, né? Até o rio Sucuriú, afluente do majestoso Paraná, que é um rio enorme, inclusive. Isto é, no desenvolvimento de muitas dezenas de léguas. Anda-se comodamente de habitação em habitação, mais ou menos chegadas umas às outras. Rareiam, porém, depois as casas, porque aí vai ter mais mato, né? Até hoje, muita natureza ali ainda, e caminham-se largas horas, dias inteiros, até o retiro de João Pereira. Ou seja, aqui já para você ver, ele, o primeiro parágrafo do livro, já para escrever onde vai se passar a cena principal, o conflito principal, que é no interior de Mato Grosso. Beleza? Vamos lá agora para onde? Vamos para o Nordeste? Vamos para o Ceará com Franklin Távora, contemporâneo de José de Alencar, que escreveu esses 3 livros. O Cabeleira, um homem mau que se arrepende depois de se apaixonar por quem deveria ser a vítima dele, né? Olha que coisa, parece coisa de novela, né? O Matuto e Lourenço, livros que se passam literalmente no interior do Nordeste, no interior aqui do Ceará. Uma valorização. O Frank Távora, inclusive, defendia criar uma literatura própria do Nordeste, isolando o resto do país. É meio exagerado, né? Nativismo, pelas expressões locais,
muita natureza local e documentando os costumes e a linguagem falada dentro do livro. Essa é a grande intenção, por isso se encaixar no jornalismo. E lá no Piauí, nós temos o Francisco Gil Castelo Branco, que acaba sendo o primeiro romancista do Piauí, né? Esse livro é apontado depois de grandes pesquisas como o primeiro grande livro que abordou o tema da seca, que mais tarde inúmeros livros fariam essa abordagem. O 15, da Raquel de Queiroz, o Vidas Secas, do Graciano Ramos, que é um grande clássico sobre o romance do Nordeste na seca, o Morte e Vida Severino, de João Cabral de Melo Neto, tudo isso no modernismo. E olha que eu já falei, hein? Modernismo é comigo, lá pela plataforma do Google Meet, um curso completo, exclusivo, para no máximo 15 alunos. Mais informações aí no Instagram do Alex Homero Lima, beleza? Você pode fazer parte, tá bom? Material exclusivo, mapas mentais, questões de sala, questões de casa e simulados para você se preparar. Por que eu estou fazendo isso? Porque o modernismo é o assunto mais cobrado em alto nível, questões difíceis nos vestibulares. Então, lá no modernismo tem 2 momentos que aborda a seca. A segunda fase, prosa, com 15 Vidas Secas, e também na terceira fase, com Morte e Vida Severina. Tarimbo Vaqueiro, precursor da seca, aproveita para mostrar os costumes do Piauí, a linguagem. O final também é trágico, porque a seca mata todo mundo. Beleza, pessoal? Então vimos romance histórico e vimos romance jornalista, finalizando a prosa romântica brasileira nos seus 4 tipos. Uma questãozinha para vocês, 1, 2, 3, testando. Aqui, Faculdades Alex Homero, onde você aprende o que eu quero. Eu gosto de elaborar questões para você. A independência do Brasil contribuiu fortemente para conscientizar os nossos escritores da importância da natureza, da pátria e do indianismo. Show de bola! Exatamente isso. Verdadeiro primeiro item, tá bom? Contribuiu demais. O romance jornalista visava apresentar aos brasileiros os costumes e a linguagem do interior do Brasil, bem como descrever aspectos da natureza local. Perfeito, natureza, linguagem e costumes. Verdadeiro. Bernardo Guimarães registrou o indianismo. Opa! O indianismo na escravizaura. Opa, galerinha! Qual foi o único escritor que fez romance indianista? José de Alencar, o Guarani, Iracema, Birajara. O Bernardo Guimarães é romance regionalista, que é onde se encaixa a escravizaura. Portanto, esse item é falso. José de Alencar, que escreveu os 4 tipos de romance, era o cara, escravocrata e monarquista, defendeu uma literatura de linguagem brasileira, buscava mesmo uma linguagem própria. Em seus romances regionalistas, ele fez urbanos, ele fez indianistas, ele fez históricos, ele fez. Verdadeiro, o homem fazia de tudo. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Já convido você para a próxima aula. Contexto e características do realismo, depois do naturalismo. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário. Quer saber mais sobre o curso online? Instagram, Alex Homero Lima, ou Facebook, @Alex Homero Lima. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Tudo bem? Então, muito obrigado pela sua participação. Assista o vídeo até o final, que é importante. Deixa o seu recadinho, ativa o sininho para receber os próximos. Beleza, pessoal? Um grande abraço para você e até a próxima!